um reino de servos e não de nobres. Essa é uma lição importante de Jesus, que Marcos começa a retratar no capítulo 9 do seu evangelho. Diante dos pensamentos, dos questionamentos dos discípulos sobre quem deles seria o mais importante, quem teria mais autoridade, que espaço eles ocupariam nesse reino. Jesus faz questão de se afastar um pouco dos holofotes, de deixar um pouco as multidões, para ter um momento a sós com seus discípulos, focado nos seus discípulos, para deixar claro e muito claro uma coisa importante para eles. O reino de Deus, esse reino que ele tanto vinha anunciando, era diferente de tudo que seus discípulos podiam imaginar. Não era um reino humano, pautado pela importância, pelas riquezas, pelo grau de relevância de uma pessoa. A verdade é que nesse reino, importante mesmo, seriam os servos. E o maior de todos seria aquele que estivesse disposto a se tornar servo de todos. Por isso, seus discípulos precisavam estar dispostos a servir, a esquecer os parâmetros humanos de importância, de relevância, de grandiosidade, porque nenhum deles seria grande. Todos eles estavam sendo convidados, convocados a uma vida de serviço, entendendo que sim, seriam recompensados pelo Senhor, pelo seu serviço, mas jamais deveriam deveriam pensar nesse reino como uma sociedade, como um reino que seria pautado pelos padrões humanos de riqueza, de poder e de relevância. Vamos dar uma olhadinha para esse capítulo para te ajudar a entender esse raciocínio, como esse raciocínio é tratado ao longo do capítulo e te mostrar aqui como Jesus enxerga essa questão. Olha só como o capítulo 9 começa. O capítulo 9 já começa dizendo o seguinte: Jesus prosseguiu, eu lhes digo a verdade, que alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. E de fato, essa profecia de Jesus se cumpre poucos dias depois de ter dito aos seus discípulos que eles veriam essa glória, essa manifestação da glória e do poder do reino de Deus. Acontece dias depois, quando Pedro, Tiago e João presenciam um momento marcante na jornada deles com Jesus no seu ministério terreno. Diz o texto que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, eles foram para um alto do monte, e ali eles presenciam o momento da transfiguração, o momento em que os seus discípulos viram Jesus com a sua aparência transformada, suas roupas ficaram brancas, resplandecentes, muito mais claras do que qualquer alvejante seria capaz de produzir. E eles então veem naquele momento que Elias e Moisés apareceram e eles começaram a falar com Jesus. Pedro, Tiago e João têm uma demonstração incrível do poder, da glória, da majestade desse reino de Deus que havia chegado, que estava diante deles. E eles testemunham essa importância e essa glória do reino de Deus. Jesus diz para os discípulos: olha, não comentem isso com ninguém, não falem isso com ninguém ainda, só falem sobre isso depois que o Filho do Homem morrer e ressuscitar. E é interessante como Pedro, Marcos, o evangelista Marcos, mas ele está aqui retratando o pensamento e essa perspectiva de Pedro, vai retratar como eles ainda não tinham capacidade, eles ainda não tinham compreendido o que Jesus falava o que Jesus de fato estava dizendo quando ele falava sobre sua morte, sobre sua ressurreição. Mas Jesus pede para que eles guardem segredo, para que eles ainda não falem sobre isso com mais ninguém. O texto enfatiza que eles, quando estavam sozinhos, eles conversavam sobre aquilo, eles conversavam sobre a percepção deles daquele momento, sobre como aquele momento tinha marcado eles. Mas o fato é que eles tinham ali um momento de contemplar a glória, a majestade desse reino de Deus. E que visão magnífica! Eles ficaram ali abismados impressionados com aquele momento. Logo na sequência, o texto vai dizer que eles então voltaram para junto dos outros discípulos que tinham ficado ali embaixo, não tinham subido o monte. Eles voltaram, Jesus e esses três discípulos, Pedro, Tiago e João, voltaram para junto dos outros discípulos.
E quando eles chegaram lá, eles viam um grupo de pessoas ali juntadas, tem um certo alvoroço acontecendo, e eles descobrem que havia ali um homem que tinha trazido o seu filho, havia trazido o seu filho que sofria possuído por um espírito impuro que o impedia de falar, que por vezes jogava esse menino na água, no fogo, tentando matar essa criança. E esse pai procura Jesus, clamando pela sua ajuda, clamando pela libertação daquele menino. E o pai diz para Jesus: olha, eu pedi para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar o espírito. Será que você conseguiria? E o pai pede: então, olha, se você puder, tenha misericórdia de nós, e se você puder, nos ajude. Jesus, inclusive, enfatiza: se puder, tudo é possível para aquele que crê. E aqui a gente tem um momento bonito, uma fala, um momento, enfim, uma fala bonita, um momento bonito de Jesus com esse pai, quando esse pai responde: eu creio, Jesus, eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Eu creio que o Senhor pode fazer, mas naquilo que me falta, me ajuda. Naquilo que me falta, me ajuda a superar a minha limitação, a limitação, porventura, da minha fé. Me ajuda nisso. E Jesus atende ao clamor, atende ao pedido daquele pai, liberta aquele menino daquela opressão. Depois acontece uma conversa entre Jesus e os seus discípulos sobre por que eles não tinham conseguido expulsar. E Jesus diz: olha, essa espécie só sai com jejum e oração. E aqui eu já começo a ver um tema... eu já começo a ver uma temática sendo trabalhada nesse capítulo. Aqui não tão evidentemente, não tão diretamente, mas quando a gente soma com o restante do capítulo, você consegue perceber que já tem uma linha sendo traçada aqui. Quando Jesus trata sobre essa limitação dos discípulos. E as pessoas muito se apegam às vezes nessa discussão do que Jesus quis dizer com essa espécie, esse tipo de espírito só sai com jejum e oração. Eu acho que o óbvio, em primeiro lugar, claro que Jesus disse é que existe algum tipo diferente, alguma espécie diferente de espírito que só sai com jejum e oração. Então, essas são as palavras ditas por Jesus. E aí a gente poderia discutir as minúcias do que ele pode estar querendo dizer aqui. Mas eu acho que numa superfície de cara eu já vejo aqui, quando eu falo sobre jejum, quando eu falo sobre oração, nós estamos falando sobre uma posição de submissão a Deus. Na oração e no jejum nós estamos nos submetendo ao Senhor. Os discípulos precisavam entender, e talvez, depois de tudo que eles fizeram, depois de tudo que eles experimentaram andando com Jesus, tantas curas, tantas libertações, quando Jesus envia os discípulos, e tudo que eles já tinham feito e visto Jesus fazer, talvez aqui eles estivessem num momento onde eles estivessem confiantes demais nas suas habilidades. E Jesus dizer que essa espécie só saiu com jejum e oração, já era também, de alguma maneira, Jesus orientando os discípulos e relembrando os discípulos que aquilo que eles faziam, eles não faziam porque tinham uma autoridade da parte deles, porque eles tinham autoridade, mas tudo que eles faziam debaixo do poder e da autoridade do Senhor. Era a autoridade de Jesus que os capacitava a fazer tudo aquilo. E não deveriam se descuidar, jamais, do jejum e da oração. Deviam buscar uma vida de devoção e de submissão ao Senhor. E aí o texto vai enfatizar aqui, a partir do verso 30, que Jesus ele se afasta com os discípulos, ele chama os discípulos para que eles se afastassem, saíssem um pouco das multidões, e eles vão fazer uma outra viagem ali pela região da Galileia, mas Jesus queria fazer isso sem que ninguém soubesse, porque ele queria ter um momento mais a sós, mais privativo com os discípulos, porque tinha algumas coisas que ele precisava ensinar para esses discípulos que eram lições importantes para serem tratadas longe da correria, longe da atenção das multidões. Jesus trata sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Marcos insiste mais uma vez que os discípulos ainda não tinham entendido o que ele estava tentando dizer, mas eles tinham vergonha de perguntar, não perguntavam sobre aquilo. E na sequência nós vamos ver Jesus tratar sobre a questão da humildade. Jesus já havia percebido certamente o coração dos discípulos, que em meio a tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles estavam sendo de alguma forma tomados de vaidade, um senso de importância que ia além do adequado e que não estava compatível com essa mentalidade do reino que Jesus queria promover no coração dos seus discípulos. Eles chegaram a Cafarnaum e Jesus chega e pergunta: olha, eu vi que vocês estavam conversando na viagem,
sobre o que vocês estavam conversando. Jesus sabia o tema da conversa. Só que os discípulos não respondem. E eles não respondem por quê? Porque o tema da conversa era sobre quem deles era o maior, quem era o mais importante nesse reino. E Jesus então diz para eles o seguinte, olha, quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e que seja servo de todos. Esse reino que eu tanto tenho anunciado, esse reino de Deus que eu tenho anunciado a vocês, não é um reino de nobres, é um reino de servos. Vocês não foram chamados para serem meus discípulos, para serem nobreza, para ocuparem cargos de importância ao meu lado. Vocês foram chamados para serem servos, como eu sou servo, como eu tenho servido vocês, como eu sirvo a vocês esse tempo todo. Vocês foram chamados para serem servos de todos. E aqui nesse contexto, Jesus então vai usar essa frase muito conhecida, mas às vezes pouco compreendida dentro do seu contexto, quando ele diz, ele põe uma criança no centro, ele chama, né, traz uma criança para o meio deles e diz, quem recebe a uma criança pequena como essa em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe, não recebe apenas a mim, também o Pai que me enviou. Perceba o contexto em que Jesus usa essa frase. Ele está falando sobre humildade, sobre ser servo de todos. E aí Jesus então usa uma criança, vai dizer, quem recebe essa criança, pequena, como uma criança pequena como essa, em meu nome, recebe a mim. Em outras palavras, quem recebe essa criança, que não tem nada a oferecer, que não é importante, que não tem riqueza, que não vai agregar importância a vocês, quem recebe uma criança assim, recebe a mim. No reino, nesse reino de Deus, nesse reino que Jesus vem anunciar e vem promover, esse reino não é pautado no serviço em função daquilo que alguém possa agregar. Jesus está advogando justamente contra a incrível ideia do networking, daquilo que eu vou servir alguém pelo que ela tem para me entregar. E eu vou construir relações para, com base nessas relações, e vou servir pessoas que sejam importantes para que lá na frente elas possam agregar para mim. A mentalidade do reino de Deus não é a mentalidade do networking, das pessoas que agregam, é a mentalidade daquele que serve, mesmo que seja uma criança pequena, que não vai me dar nada, que não tem dinheiro, que não tem importância, que não tem relevância nenhuma para agregar a mim. Mas ainda assim, eu vou receber essa criança, vou cuidar, vou servir, vou acolher. E quando eu sirvo as pessoas sem esperar nada delas, é que eu estou servindo e é como se eu estivesse servindo e recebendo ao próprio Senhor Jesus. A lição de humildade segue quando os discípulos dizem para Jesus, olha, nós vimos alguém que estava expulsando demônios, soubemos de alguém, né? Vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios, mas nós os repreendemos, porque eles não eram do nosso grupo. Percebe esse senso de importância que os discípulos tinham sobre si mesmos? Nós repreendemos e dissemos para eles pararem de expulsar demônios no seu nome, porque eles não eram do nosso grupo. De alguma maneira, os discípulos ainda, eles tinham aqui essa percepção de que, por serem discípulos, por estarem ali ao lado de Jesus, eles eram mais importantes do que outros pudessem ser. E Jesus vai dizer para eles, não repreendam, não proíbam, não. Se eles estão fazendo por mim, se eles estão fazendo por nós, que bom. Se eles não estão contra nós, estão fazendo a nosso favor, que assim seja. Eles não são menores porque não fazem parte desse grupo. E vocês não são melhores porque fazem parte desse grupo. E todo que serve, todo que trabalha para o reino, mesmo aquele que faz pequenos serviços, que seja entregar água, distribuir um copo d'água fresca para vocês, esses também serão recompensados. O serviço no reino sempre será recompensado. O que não é tolerado nesse reino, nesse novo reino, é que o que não é tolerado nessa mentalidade do reino de Deus são aqueles que fazem tropeçar, que fazem cair, que promovem o pecado na vida das pessoas. Por isso, se você recebe esse pequeno, legal, você recebe a mim. Agora, aqueles que fazem os pequenos do meu reino caírem em pecado, esses era melhor que estivessem mortos. É melhor entrar na vida eterna sem uma das mãos do que ser lançado no fogo inextinguível do inferno com as duas mãos. E aqui a gente vai ter esse momento que Jesus vai falar sobre é melhor cortar uma das mãos, um dos pés, arrancar um dos olhos, se isso te faz pecar. Nesse reino, o importante é o serviço, é a humildade. O que não é tolerado, o que não é aceitável, é a vida de pecado e é aquele que se propõe e que estimula outros a pecarem. Jesus resume e finaliza esse argumento no final do capítulo dizendo:
Tenham entre vocês as qualidades que o bom sal, as qualidades do bom sal, e vivam em paz uns com os outros. Estejam preocupados em serem sal na vida das pessoas e viverem em paz uns com os outros, não discutindo, não brigando sobre quem é o maior, sobre quem é o mais importante. Sejam humildes, sejam servos, vivam em paz. É sobre isso o reino de Deus, é essa mentalidade do reino, um reino que não é construído por nobres, mas um reino que é construído por servos. E que essa lição fique gravada no seu coração. E fique atento, porque a mentalidade desse mundo é muito diferente da mentalidade do reino. E infelizmente, o que nós vemos nos nossos dias é muita gente confundindo as coisas. Essa ideia de importância, de agregar valor, de relevância que tem gerido as relações do mundo, tem entrado cada vez mais dentro das nossas relações enquanto igreja, nessas relações do reino de Deus. E não poderiam estar mais diversas, mais equivocadas em relação aos padrões estabelecidos por Jesus. Jesus chamou servos para andarem com ele e para servirem aos outros. Você não foi chamado para ser nobre, você foi chamado para servir. Sirvamos a Jesus, sirvamos uns aos outros, nos disponhamos a ser sal e a vivermos em paz uns com os outros. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. Volta amanhã, a gente segue lendo o Evangelho de Marcos, um capítulo a cada dia, e refletindo sobre ele nessa jornada do Novo Testamento. Deus te abençoe.